Boa noite. Boa noite, vamos chegando, vamos começando. Estamos ao vivo. Vamos hoje responder aquela pergunta, né, que não quer calar. Quem é o seu primeiro amor hoje? Eu te garanto que temos muito o que falar sobre esse assunto. É um assunto que, depois que a gente descobre esse amor na vida da gente, a gente pode transformar a nossa vida. A gente pode realmente fazer as coisas acontecerem da maneira correta. Ok? Vamos chegando. E vamos chegando aí. Boa noite a todos que chegaram agora, estão chegando. Nós vamos revelar a você quem é o seu primeiro amor. E eu te garanto que depois de você saber, né, quem é esse seu verdadeiro amor, quem deve ser esse seu primeiro amor, as coisas na sua vida vão se modificar. Eu te prometo que essa é uma pergunta transformadora de vidas. Eu garanto a vocês. Estou esperando aqui a minha amiga. Enquanto isso, eu vou batendo um papinho com vocês. Já vou falando, né, do tema da live. Vai ser um papo muito gostoso. Vai ser um papo descontraído, onde a gente vai dar risadas aqui, onde a gente vai se assustar um pouquinho quando a gente saber de certas coisas, onde a gente vai aprender, onde a gente vai curtir, onde vai ter momentos de reflexão, momentos de voltar a se olhar para si mesmo, de refletir no sentido de meditar, eu garanto a vocês que vai ser muita contribuição a gente estar aqui hoje, né, nessa live, podendo ter este papo gostoso, ter essa conversa. Estou esperando aqui, estou aguardando a minha amiga, que eu peço que ela peça para entrar aqui, que eu mando o convite para ela, por favor. Onde é que ela está? Dá um oi aí, por favor, menina. Dá um oi aí que eu preciso de socorro aqui. Vem aqui ajudar a conversar um pouquinho, porque se deixar aqui eu converso sozinho o tempo todo aqui. Sozinha não, né? Com o pessoal que estão ali aguardando para conversar. Eu tenho bastante coisa para falar, mas eu também quero dividir, né, com você, não é mesmo, Alessandra? Cadê você? Eu disse que eu aceitava, você não entrou por quê? Vamos lá. Ah, você chegou. Hoje temos aqui uma loira e uma morena, olha, gente. Olha só. Temos aqui hoje uma loira e uma morena para conversar e falar sobre o primeiro amor. Olha só. Esse primeiro amor, ele tem, assim, muito significado. Eu estava falando para eles aqui, Anne, que a gente vai ter muito assunto aqui para falar. Eu vou me apresentar agora, depois vou pedir que você se apresente. Meu nome é Zanete Nunes, eu sou terapeuta e também sou treinadora comportamental. E você, fale, eu sou de Santa Catarina, e você? Então, meu nome é Alessandra, né, Tura, e eu moro no Mato Grosso. Eu sou de Santa Catarina, mas eu moro aqui no Mato Grosso e já sou matogrossense, né, porque tem muito tempo. É isso aí. E também trabalho com as terapias complementares, integrativas, que tudo tá no meio só, holístico, tudo. Que Isso. trabalha o ser humano, né, como um todo. Boa noite, pessoal que estão chegando ali. Boa noite, gente. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui hoje. Hoje nós temos uma revelação bombástica para fazer para vocês. A gente vai falar para vocês sobre quem é o primeiro amor, né? Eu garanto a vocês que vocês hoje não vão sair daqui sem essa resposta e vai ser transformadora para as suas vidas. Garanto a vocês. Alessandra, você tem alguma coisa para falar agora? Você fale. Fale agora ou cale-se para sempre, como se diz. Ai, ai.
Então, eu vou pedir, né, para quem estiver aí nos assistindo ao vivo, vocês estão ouvindo bem? Tá ouvindo bem aí? Tá ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, pessoal. Ah, Então, alguém aí responda aí também se está ouvindo bem, se tá saindo bem o áudio aí. é porque eu coloquei no fone porque eu não tava conseguindo te ouvir direito. Ah, tá. Eu tô te ouvindo Aí, bem. Aí eu não tá, sei se as pessoas estão me ouvindo. Falem aí, ó, tem uma ali que está dizendo que sim, a aham. Zamoneira está dizendo que sim, a Rejane também está dizendo que sim. Ah, então tá A ok. Rejane é aquela que eu te falei, que é a minha amiga lá do Mato Grosso do Sul. Você é do Mato Grosso, né? Olha, É, sim, eu sou de Rondonópolis. Rondonópolis. Ela, não sei qual é o nome da cidade dela lá. A Ouvindo Sandra também, bem. minha amiga, minha colega também. E Gratidão, boa meninas. noite aí. Olha, está ouvindo bem. Tá bom, então. Ah, Então vamos dar sequência, né, a esse nosso bate-papo gostoso hoje. Brincadeiras à parte, a gente tem esse amor, né, que a gente deve entender ele, deve compreender ele profundamente ao ponto da gente transformar a nossa vida. Porque a partir do momento que nós começamos a olhar para este amor, né, que a gente precisa ter, né, esse primeiro amor que a gente precisa ter, a gente começa a fazer mudanças na nossa vida. E essas mudanças pode fazer com que, porque uma pequena decisão que a gente faz na nossa vida, uma decisão pode ser uma decisão de começar a enxergar uma coisa que a gente não, até ali não estava enxergando. É como aquelas perguntas, né? Aquelas perguntas que a gente fica fazendo, né? E precisa isso. fazer, né? Como a nossa querida Kelly fala, né? Que a gente deve perguntar, né? Sempre, né? O que eu devo fazer, né? Para que Essa tal situação coisa mude. aconteça na nossa vida, seja concretizado, né? Na nossa vida, né? O que a gente, né? Que consciência, né? Eu preciso ter, né? Para que eu possa acessar, né? Tal possibilidade, né, e tudo mais, né? Perguntas, né, simples, parece simples pergunta, mas que transformam a nossa vida. E assim também é quando a gente enxerga algum sentimento que a gente não quer enxergar muitas vezes. E isso acaba, nós que somos terapeutas, nós entendemos que muitas vezes o não querer enxergar qualquer coisa na nossa vida ocasiona até mesmo uma falta de visão física na gente, porque o inconsciente da gente traduz aquilo para a nossa vida, né, E cotidiana, para nossa, como é que eu vou te dizer, para o nosso corpo para o nosso físico, né? físico. Isso mesmo. Nosso físico, depois de começar lá nos sentimentos, depois de começar lá no energético, não é mesmo? E assim, a gente acaba perdendo muito, por não prestar atenção em simples detalhes, né? Simples detalhes. Detalhes esses, que hoje eu vou te contar uma coisa, hoje de manhã, eu cheguei lá no meu trabalho, que eu estou trabalhando, né, na APAI, ali, e aí eu cheguei lá na APAI e me tomou um sentimento, sabe? Um sentimento, assim, uma coisa que eu não sabia explicar. E eu, sem pestanejar, como eu disse, porque daí eu estava sendo quase que, assim, convocada a fazer, sabe, aquele vídeo. Eu fiz um vídeo, cantei uma música, sabe, desafinadinha, porque eu não sou cantora, né? E de manhã ainda, meio rouquinha, eu fiz um vídeo, guria, que depois para mim entender o que é que eu tinha cantado naquele vídeo, eu tinha que voltar lá e olhar o vídeo, porque eu não lembrei. Parece que não era eu que estava cantando aquele vídeo, naquele vídeo, sabe? Uma A coisa, gente é ousado. uma ação inspirada de uma coisa, de um sentimento, desse sentimento que a gente está falando hoje, que é o amor, né? Esse sentimento que me tomou. Porque lá na PAI, as pessoas que estão lá são pessoas especiais, com necessidades especiais. E eu acho que por ser deles ter essas necessidades especiais, também tem uma energia muito maravilhosa lá. Você chega Muito. lá, tu é tomada daquela energia, tu é tomada daquele amor, assim, de uma tal maneira, que acabou que eu fiz aquilo, né? Fiz aquele vídeo, botei nas redes sociais aquele vídeo, e depois que eu botei isso, meu Deus, mas eu não falei nem com a diretora, eu não pedi ordem para falar,
para colocar esse vídeo aí nas redes. E agora, meu Deus! Aí peguei, fui lá e falei para ela, ó, eu fiz uma arte. Eu peguei, fiz o vídeo e coloquei lá. Daí mostrei para ela o vídeo dela. Ela disse, nossa, que lindo! Gostei até da tua voz, ficou muito bom. Eu disse, ó, viu só, agora eu fiquei... Vou ficar famosa. Mas é assim mesmo, a gente faz, né? É uma delícia. É muito bom, assim, a gente se deixar levar por esse sentimento, sabe? Isso se deixar levar, muitas vezes não pode ser confundido, porque o se deixar levar não é o se deixar levar por meras coisas, por coisas que vagam, por coisas que te distrai deste sentimento que precisa ser olhado. Quando a gente olha pra gente, a gente presta atenção, assim, deixa a nossa intuição fluir ao ponto de chegar a se entregar, a fazer. Por exemplo, eu não pensei duas vezes, eu me joguei, eu fiz aquele vídeo. Olha só. Aqui, ó, você não pensou, né? Simplesmente você sentiu. Amor. Sim, sim. Sentiu uma coisa assim, vontade de fazer. E eu joguei, eu me entreguei àquele sentimento. E é disso que eu estou falando. Muitas vezes na nossa vida, a gente chega na frente do espelho, muitas vezes, para se xingar. Você olha na frente do espelho e diz assim, bah, mas tu é uma idiota, né? Mas como tu foi pisar como tu foi fazer aquilo? Mas tu é muito burra, né? Já aconteceu? Olha, um dia aconteceu uma coisa assim comigo, assim, ó. Eu cheguei na frente do espelho, assim, eu olhei, assim, bem pra mim, assim, e não era eu que tava xingando, sabe? A imagem que tava lá dentro tava me xingando. Tava dizendo pra mim que eu tava fazendo tudo errado. Que aquilo ali que eu tava fazendo não era certo. Meu Deus, mas quem é você aí dentro que não sou eu? Porque não era eu que tava falando. Parece que aquela imagem lá de mim tava me xingando. Tu vê ao ponto que a gente chega de não se enxergar. Que é um ponto que esses dias eu falo, numa outra live que eu estava fazendo até com a minha colega ali, com a Regiane, e eu estava contando das histórias da minha vida, porque eu tenho história, sabe? Se eu fosse fazer uns livros assim, ia dar bastante, ia dar uma bíblia, sabe? De tanto livro. Contando a minha história. E aí, eu estava falando para ela da questão da gente querer coisas boas na nossa vida, e muitas vezes esse querer coisas boas é ter alguém que olha de lá assim e diz assim, mas por que não te enxerga, guria? Te enxerga, cara? O que é isso? Que tu vai querer aquela pessoa lá não vai te querer? Ou aquela tal coisa lá não é pro teu bico? O que é isso? Te enxerga. Que te enxerga é esse? Aí quando eu fui prestar atenção nesse te enxerga, olha, se enxergar, a gente deve sim se enxergar, mas com os nossos olhos, sem os olhos de julgamento dos outros, sem os nossos olhos julgando, entendeu? A gente tem que olhar, se enxergar com esses olhos da alma, com esses olhos assim do Espírito mesmo que vem, o Espírito Santo que vem e diz assim, ó, te enxerga agora, mas tu te enxerga com os olhos meus. Tu te enxerga querendo fazer da tua vida um acontecer para as outras pessoas. Fazer da tua vida realmente uma coisa que vai ser extraordinária, que vai transbordar na vida de todos que passarem por elas. Esse se enxergar é se abrir. Se abrir as coisas que a gente tem, que a gente precisa ver, que a gente precisa fazer, que a gente precisa pôr a mão na massa, que muitas vezes a gente fica se encolhendo. Ah, mas se eu ir lá falar, alguém vai dizer assim, aquela pessoa lá está falando, mas logo aquela, filha de quem? É aquela história, né, do Nazareno lá, né, de Jesus Nazareno. Mas esse aí não é o filho do carpinteiro lá, né, que não quem é você na fila do pão, né? Porque a gente... Tô falando demais, né? Eu não tô nem deixando você falar. Fala um pouco, menina, fala. Mas eu amo essa frase. Quem é você na fila do pão para você querer falar? Ou querer... Essa que fala é a Kelly, né? Ai, eu amo isso. Mas é isso mesmo. Se a gente não ter a consciência, né, de que quem pode fazer ou realizar qualquer coisa na nossa vida somos nós, né, independente de tudo que está acontecendo.
A gente fica olhando para outras coisas, para outras pessoas e acaba esquecendo de nós, acaba se julgando por conta do julgamento dos outros, né? E acaba Sim, não fazendo o que tem que ser feito, que eu penso assim, né? Aquele ditado, exatamente. criança faz o que quer e adulto faz o que tem que ser feito. Exatamente. Exatamente. Só porque muitas vezes, assim, ó, a gente mesmo depois de adulto, porque eu já tô com meus 52 aninhos, eu tô indo já direitinho pro 53, né, em setembro, né, é o meu aniversário, até que quiser mandar um presente, eu posso mandar o endereço. Manda o Pix, né? Manda o Pix! Fácil, né? Mandar o... Ai, Hum. menina, eu tenho que rir um pouco, mas é assim, ó. Mesmo no alto dos meus 50, às vezes eu penso assim, meu Deus, mas se eu fazer tal coisa, será que eu vou ser aprovada? Eu fico buscando essa aprovação, sabe? Fico muito buscando essa aprovação. Às vezes eu tenho que pensar muito, muitas vezes, que eu fico muito pensando no julgamento das pessoas, muito me podando. E, é claro, a gente tem que pensar assim também nas outras pessoas. É interessante a gente pensar muitas vezes nas outras pessoas. Mas as outras pessoas não é, como dizia a minha mãe, ninguém queira estar dentro do meu vestido, às vezes ela dizia quando ela estava nervosa. Uma coisa que eu Ninguém está ouvi, dentro da gente para saber o que é que a gente está passando. uma Ninguém paga coisa as suas que contas no final do mês. É isso aí, não é mesmo? aham, eu ouvi esses dias e eu achei muito interessante a colocação. Às vezes você está num lugar público e acontece alguma coisa engraçada, alguém lá faz alguma coisa assim, sem querer, ou bate, ou cai, sei lá. E naquele momento todo mundo ri, né? E fica É, sem hilário e tal. Só que 2, 3 dias depois ninguém lembra mais daquilo. é verdade. E a gente Aqui, ó, muitas olha só vezes a questão que a Regiane botou aqui, ó. Quando não soubemos quem somos, os outros nos definem. E é é verdade. isso, É é isso aí. isso mesmo. É, Né? é. Ninguém, tipo assim, ninguém tá nem aí com o que aconteceu. 2, 3 dias depois ninguém vai lembrar mais. 2, 3 dias depois eles esquecem e aquilo fica em ti marcado de tal maneira que tu vai Isso, tem que ir para muitas vezes para sessões de terapia quando você tem a consciência, né, mais expandida, você vai procurar uma terapia, uma ajuda natural, né, uma terapia natural que a gente faz. E quando você não tem essa consciência, você vai lá para um médico, toma lá um tarja preta, toma lá um remédio pesado lá, né? Que nada contra, mas aquilo, vou te contar, né? Aquilo faz a gente sabe as consequências que tem um remédio desses, né? E muitas vezes uma pessoa, por causa de assim, não é querer agora julgar, né? O sentimento de cada pessoa, mas tem pessoas que se minimiza por, parece tão pouco, né? Parece que seria, né, tão mais fácil se ela buscasse o caminho, o lado o bom caminho que deve ser seguido, daquilo. né? E não, a pessoa E não presente, procura, né? verdade. Oi, mago É. das ervas. Maga das Mata as ervas. ervas. É isso aí. É que eu também tenho, né, as minhas ervinhas, no qual eu amo demais, né? Eu sou terapeuta fitoenergética também, né? E Olha, gosto muito das ervas. As ervas nos ajudam demais. Os remédios químicos eles são muito necessários, mas eles têm o seu momento. E as ervas podem evitar muito, muito, muito mesmo esses remédios pesados que fazem bem para uma dor de cabeça e pioram o estômago e atinge o fígado. E quando você toma o chazinho, o corpo sabe o que fazer com ele, né? O corpo sabe como se liberar o resto de um chá, de uma erva. E, a, é mais e já natural, né? porque é natural. E os químicos, daí já é uma questão da pessoa que não se entende, que não se ama, né? Muitas vezes, às vezes não conscientemente, né? Não é É. consciente que a pessoa faz isso, né? Mas acostumou naquele costume, vai lá e toma um monte de remédio, né? Não sabendo que está maltratando o templo que ela ganhou, né, de Deus, né? O corpo dela é Isso, o templo do Espírito Santo. isso É o mesmo. veículo que ela tem para estar aqui, nesse plano, né? E aí ela toma esses remédios,
acaba com a sua saúde e dá no quê, né? Melhora um e estraga outro. Melhora um, né? E piora uns 3, 4, né? Para não exagerar, porque a gente sabe que é bem mais do que isso aqui, para nós. Aí não pode falar muito, né? Não pode falar muito. Não, a gente não pode falar muito, mas a gente fala, né? Quem quiser, né? Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Então é isso, né? Vamos fazer a nossa parte. É isso aí. Porque, na verdade, o medicamento, ele trata ali o efeito que você está tendo naquele momento, mas não vai tratar lá a causa, né? O que está causando, né? No Exatamente. fundo. E aí mesmo, isso volta, né? Acaba voltando. É igual hoje, aconteceu de uma pessoa me perguntar, assim, porque eu comecei a fazer, eu escolhi fazer uma reeducação alimentar, mudar minha alimentação, porque eu queria perder um pouco de peso. E aí me perguntaram se eu estava tomando algum remédio. E aí eu falei assim que não, que eu somente mudei a minha alimentação e estou fazendo exercício físico quando dá tempo, porque eu sei que com a alimentação eu consigo me controlar. O medicamento, a partir do momento que eu parar de tomar, eu volto a engordar tudo de novo. Com certeza. Com certeza. Isso é uma realidade que não pode ser mudada. Porque então, tu te educar, né, se reeducar a tua alimentação é uma coisa que você pode continuar. Para a saúde. Né? Para a própria saúde. E quando você não consegue, né, sozinha, né, essa reeducação alimentar também dá para tratar com terapias, né? Também temos terapias para isso, né? Que porque às vezes, na maioria, diminui na maioria das vezes, né? a fome é emocional, né? Exatamente. Essa tal fome emocional que a gente muitas vezes não entende, né? E aí, muito chocolate, né? Muito doce, muito... Todo vício, né? Todo vício é uma consequência terrível, né? Que traz para a pessoa, né? Porque depois você vicia num refrigerante, num chocolate, até no comer exageradamente, ter que comer até ficar estufado, até ficar pesado o estômago. É um vício. E esse vício vai dar no quê, né? Vai dar depois ir lá e tomar um remedinho para que aquilo melhore, para que vocês não consigam comer. Vai tomar remédio a vida inteira? E aí o resto do corpo? Né? O que é que o corpo vai fazer com o resto daquele químico todo que está ali? Que ele não tem como fazer. Então, o natural, que ainda, infelizmente eu digo, e não está sendo visto pela sociedade como a melhor coisa a ser feita, né? Para a saúde, é que causa essas coisas. E tudo isso volta de novo a falar do nosso primeiro amor. O que é o nosso primeiro amor? Quem nós devemos amar em primeiro lugar? Para depois conseguir amar os outros, para depois conseguir até poder ter condições físicas para amar essa outra pessoa. Esse amor, vou começar a dar spoilers agora, porque vai né, ainda tem um tempão, né? Este amor está mais perto de ti do que a tua própria respiração. É só o que eu tenho que dizer. Depois a gente vai dizendo mais sobre você aí. Imagina. A gente vai continuando, né? Porque realmente é uma coisa assim transformadora. É uma coisa assim que vai fazer uma revolução na tua vida. Veja. É isso mesmo. Olha só, é paliativo, mudanças de hábitos e definitivo. Isso aí, Rejane. Tá certa mesmo. É tudo isso mesmo. Se a gente começar a mudar os nossos hábitos, né, em nome do amor que devemos ter por esse nosso primeiro amor, já é um salto na nossa vida. Vamos dizer assim que é o primeiro e o segundo degrau, digamos assim. Uma mudança de hábito na nossa vida. E não é fácil. Não vou dizer aqui que vai ser, que é uma coisa assim. É como eu estava te falando já hoje, que a gente estava falando, né, um pouco mais cedo, né? Ali eu estava dizendo para ti, né, que
A minha vida não é um mar de rosas, né? Mas eu esqueci de dizer que não é um mar de rosas, mas de vez em quando eu consigo pegar umas duas. Uma Sim, a hora gente vai dessa colhendo no eu vou caminho, conseguir né? fazer o bar delas, sabe? Mas por enquanto, é, de vez em quando eu pego uma rosa, sabe? E esse É, pegar mais ou essa menos. rosa é eu aprender que eu tenho que me amar, é eu aprender que esquecer um pouco os problemas e dar umas risadas de vez em quando, por as minhas falhas também, porque eu sou falha, eu não sou perfeita, assim como não tem ninguém, eu acho, aqui nesse plano perfeito, né? Eu também não sou. Então, não sou diferente das outras pessoas. É, eu tenho meus momentos alegres, sim. Eu tenho meus momentos de alegria, sim. Eu também tem muitas vezes que eu tô chorando, tem muitas vezes que eu sou brigona, tem muitas vezes que eu não acerto. E errar é comum, porque quando eu estou errando, eu estou aprendendo com aquele erro. Quando eu estou acertando, eu vou poder fazer outras vezes, com, comparando com aquela situação, Melhor mesmo ainda, que né? seja outra, para fazer outras coisas melhores, ou melhorar aquilo ali, né, para as outras pessoas, ser exemplo para as outras pessoas. Então, é uma coisa assim que não dá para parar. Não dá é para te desistir, não dá é para te dizer assim, agora eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui nesse canto, vou me aposentar e não vou dar passos na minha vida para buscar esse jeito de se amar, esse jeito de buscar esse De mudança. entendimento e de mudanças na nossa vida, para que essas mudanças não fiquem só na nossa vida, e sim ajude e abranja para milhares de pessoas. Esse é a minha meta, ajudar outras pessoas com os meus entendimentos. E os meus erros vai servir para mim aprender. E esse meu aprendizado vai servir para ajudar as outras pessoas. Os erros Com das outras certeza. pessoas também vão servir para elas. E cada um tem o seu tempo de aprendizado. E não dá para ficar se cobrando, se culpando, se martirizando por coisas que a gente não está pronto muitas vezes para aprender, ou que a gente olha para o outro e o outro não está pronto ainda, e a gente querer ficar arrastando o outro muitas vezes junto com a gente, ou tentar se arrastar atrás do outro porque o outro conseguiu e a gente Ficar não. para trás. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Na Agora eu verdade, espero todos. eu vou deixar tu falar um pouquinho, porque eu realmente eu acho que hoje eu engoli um rádio. Você engoliu um rádio, você gostou muito do tema e tá empolgadíssima. É isso Porque é aí. muito bom falar sobre isso. Depois que eu tive essa consciência, eu amo falar sobre isso. É verdade. Ai, ai. Então, assim, pegando nesse gancho ali de Mar de Rosas, é igual aquilo, né? Cate todas essas pedras que tem no caminho aí e faça o seu castelo. A É gente tem que verdade. ver o lado bom das coisas. Que presente eu tenho aqui, sabe? Muitas vezes acontece, eu vejo muito assim, acontece algo ruim e a gente já julga, já fica chateado, né? Já fica assim, já impaciente porque aquilo aconteceu. Só É. que lá na frente você vai ver que aquilo foi um presente para te tirar de outra coisa que poderia ter sido pior, né? Sim, E a gente não sim. agradece, né? A gente acaba não agradecendo por isso. Se a gente aprendesse que as dificuldades da vida são quase sempre não, são sempre para acrescentar na nossa vida e não para fazer, para a gente, como a gente acha que é perdas, a gente ia dar saltos quânticos na nossa vida. Porque entender que um escorregão faz com que tu vá mais para frente É, é, mas ir é mais para difícil, mas frente, um depois pé que tu na entende bunda isso, também. muitas muitas vezes, porque, olha, tô começando nesse mundo, né, de terapias e tudo mais. Aí fiz um monte de curso. Agora, por último, daí eu fiz um curso em São Paulo, foi, né, eu fiz o MTI. Aí fiquei lá 7 dias e tudo mais. Daí eu tava naquela empolgação. Nossa, eu vou lá, agora eu vou chegar e eu vou fazer, eu vou acontecer.
Aí eu cheguei aqui, como sou nova aqui e tudo mais, né? E o pessoal que não conhece muito, eu não sei, não estava muito bem entrando na internet ainda, o que aconteceu? O efeito Zenão foi tão grande, aquela expectativa, aquele achar que estava tudo, né? Que daí começou os grilinhos, sabe? Cri, 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 cri. Parou Aí você tudo. fica... Para tudo. E agora? Aí eu peguei, para esparecer a cabeça, eu peguei e fui trabalhar aqui na minha cidade, né, em alguma coisa aqui, fazer alguma coisa para esparecer a cabeça. No que eu começo a trabalhar, começa a aparecer clientes. Por quê? Porque eu não estou botando o meu foco só ali. E ir lá, trabalhar lá, eu já consegui fazer palestras lá. As pessoas lá me conhecem, não me conhecem como uma pessoa que está trabalhando lá, mas com o que eu sou realmente. Eu estou sendo vista como uma treinadora e não como uma pessoa que está trabalhando lá no serviço lá deles lá. Porque, como a Kelly falou, vocês não estão te enxergando como uma trabalhadora lá, estão te enxergando como uma treinadora, porque senão eles não iam te chamar para te fazer uma palestra. Isso é verdade. E é verdade A mesmo. Regiane falou, Eu, energia do eu, movimento, eu ia falar isso. eu me, né, eu me vesti com essa capa, eu estou sendo vista né, com esses olhos, digamos assim, porque eu me sinto assim. Eu trouxe isso para a minha identidade. Quando a gente traz isso para a identidade da gente, que também é um ato de amor ao nosso primeiro amor, trazer a identidade de coisas que a gente é na nossa essência, porque nós somos o melhor. Nós somos a luz, nós somos o amor, nós somos a verdade, nós somos capacitados, nós somos tudo isso. Tudo isso faz parte da nossa identidade. Identidade é uma coisa que a gente pega e constrói, que já está construído, na verdade, mas que foi desconstruído, foi uma mentira que foi colocada no nosso inconsciente por pessoas que também pensavam que estavam fazendo certo, mas, na verdade, não tinham sido Nem tinha informadas consciência. também, né? Não tinham essa consciência para passar para a gente. E fizeram o melhor que podiam, sim, mas não tiveram como ensinar dessa maneira. E assim a gente pôde, a gente perdeu, né? E agora a gente tem que buscar essa nossa identidade. Essa identidade de entender quem nós somos. E nós somos nada mais, nada menos do que centelhas divinas que está em nós. Nós somos tudo aquilo que Deus quer que nós seja. Em essência, nós somos um pedaço de Deus. Nós temos uma centelha divina em nós. E essa centelha deve ser honrada, deve ser colocada em prática, deve ser utilizada para ajudar outras pessoas, o maior número delas possível. E não esquecendo do nosso primeiro amor. E não Com esquecendo certeza. de primeiramente entender, expandir, amar, cuidar, ser grato a tudo que vem na nossa vida. E esse tudo é também os escorregões, é também o sofrimento, entre aspas, que a gente tem, que muitas vezes fica no mimimi, ai, que aquela coisa, mas não somos coitadinhos. Até, Não. vamos dizer assim, ó, na linguagem religiosa, até é um pecado falar que nós somos coitadinhos, porque nós não somos coitadinhos, ninguém é digno de pena. Ninguém é digno de pena nessa vida. Quando a gente olha para uma pessoa e diz que ele é um coitado, a gente está A gente, colocando o nosso ego acima, né? isso, a gente se coloca melhor que eles, né? Exatamente. E isso não é certo. Né? Né? Também não estou aqui me colocando como julgando ninguém. Estou falando até de mim mesmo, nesse caso. Né? Muitas Sim, vezes também eu pensava em julgar. eu fiz muito isso também, né? Esse negócio da gente ter dó, ter pena. Só que quando a gente tem pena, eu aprendi nas constelações que a gente tira total ó, a força daquela pessoa de realizar, de sair daquele lugar. Exatamente. Então, e Olha a só gente aqui os se comentários. coloca. Eu vou te interromper só um pouquinho. Ó. Energia e movimento, aqui ela falou. E aqui embaixo ela também colocou aqui, estamos conectados. Conectados. Exatamente. Sim, porque o movimento, né, que você fez de sair, mesmo que você tenha já as suas terapias, o seu trabalho, mas você saiu
e foi procurar um emprego e ali você está movimentando, então as pessoas estão te vendo. Sim. Porque é aquele outro ditado, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então, se a gente fica dentro de casa, daqui uns dias a gente faz parte dos móveis, né? É verdade. É verdade. E os móveis até nem ficam muito felizes com isso. Porque daí parece que começa tudo a ficar... aquela energia fica parada ali, né? Porque nada é parado no universo. É isso. Não tem nada parado. Essa Ana ali, a Ana falando ali, que sentimentos são relações a outras pessoas. Sentimentos, relações a outras pessoas. Isso aí, a pena é o pior sentimento, dos sentimentos, né? A pena é o pior sentimento. Eu lembro em cima, eu tinha sumido aqui. Aqui tá aparecendo. É isso aí, não tem... ninguém é digno de pena, não. Eu acho assim, ó, que a gente, nessa nossa vida aqui, a gente tem que prestar muito atenção. Porque nem tudo que a gente pensa que a gente está enxergando é verdade. E nem tudo aquilo que a gente não enxerga não é verdade. E esse não enxergar, muitas vezes, é que pega, né? Porque a gente fica nessa matrix aqui, que tudo é matrix, como diz a Kelly, né? Mas a gente tem que saber muito bem selecionar o que é que a gente pode trazer para a nossa consciência, se conscientizar daquilo ali, trazer que aquilo ali vai ser contribuição, e aquilo que se a gente trazer para a nossa consciência, se a gente colocar como prioridade, vai ser um atrapalho na nossa vida. Esse também é uma outra coisa que pode, que a gente deve prestar atenção quando a gente fala desse nosso primeiro amor, desse nosso se amar. Trazer coisas para nós. Muitas vezes a gente tem que dizer para a nossa consciência, tem que dizer para o nosso corpo, devolve, porque isso aqui não faz parte de mim. Muitas vezes você está chorando por causa da dor do outro. E essa dor do outro que tu pegou por causa da tua empatia, que não foi... tudo é energia, né? É tudo energia. E aquilo vem para ti, para te parar, digamos assim. De uma certa maneira. Não tem como tu parar na vida, tem que sempre prestar atenção se não está trazendo a energia do outro e não está parando. Tu tem que mexer com a tua energia, movimentar ela para fazer com que a outra pessoa mude a energia dela através de uma contaminação, digamos assim. A contaminação do bem. Porque a energia boa também contamina. Assim como a ruim te contamina, a boa também. Se você chegar colocar um sorriso muitas vezes para uma pessoa, aquele sorriso sincero, aquela coisa que sai do teu coração, tu transforma o ambiente. É uma palavra boa, porque a palavra é o verbo, né, que vai e transforma, né, qualquer coisa, né, que traz né, realmente concretizadas as coisas na nossa vida. E trazer isso para uma situação da maneira correta é tudo de bom, né? Eu aprendi muitas coisas lá no curso que eu fiz lá no MTI sobre essa questão, né, dos sentimentos, né? Os sentimentos da raiva, o sentimento da indignação, o sentimento, né, que se a gente souber analisar esses sentimentos da maneira certa, a gente transforma a nossa vida. Porque se tu pegar a raiva e levar ela e mastigar ela, comer, engolir, colocar ali, deixar ela dentro de ti, ela fica te corroendo, acabando com a tua saúde, acabando com a tua vida, vira veneno que tu está tomando em doses, digamos assim, homeopáticas. Todo dia tu toma uma gotinha de veneno, e lembrando daquela situação. Quando tu pega aquela raiva, transforma ela, coloca ela num pacote ali assim, ó. E diz assim, agora em nome disso aqui, eu vou em frente, vou fazer isso que eu tenho que fazer, que tem que ser feito. E vai, e enfrenta tudo que tem que ser enfrentado, né? Porque tu tá com aquele sentimento que tá te impulsionando, que tá te sacudindo, aí tu transforma a tua vida, transforma a vida dos demais e ainda joga para fora uma coisa que podia acabar com a tua saúde
e muitas vezes acabar com a vida de outras pessoas, porque muitas vezes, porque tu pegar um revólver na hora de uma raiva e lá dar um tiro na cabeça da pessoa é uma coisa. Agora, tu pegar aquele sentimento e agir em prol de uma situação que tem que ser mudada na tua vida é outra coisa. E isso é uma coisa, né, bem que vai te agregar e muito na tua vida. E a outra já não, nem tanto, né? Porque vai acabar, né, não, em coisas não muito boas, né? É isso aí. Na verdade, tudo que a gente interioriza, né? Que no É, caso é ruim, vai vir para o nosso corpo físico, né? Se a gente sim. ficar alimentando. Na verdade, a gente acaba alimentando isso todos os dias, recordando aquela situação, né? Vivendo ali no passado, que isso já aconteceu, que a gente É, já poderia ter resolvido, é, e aí vira a doença, né? Então, assim, exatamente. a gente tem que procurar formas, muitas vezes, de jogar para fora, né? Às vezes chorando, sei lá, procurando uma terapia quando você não tem essa consciência ou você não consegue sozinho, porque muitas vezes as coisas são bem traumáticas mesmo e a gente não dá conta sozinho. A gente tem que, eu falo assim, a gente entender que a gente precisa também de ajuda das outras pessoas, né? Exatamente. A gente sempre precisa de ajuda. Quando a gente não precisa de ajuda, a gente precisa estar ajudando. É, e é Exatamente. E verdade, é quando você isso não mesmo. consegue, mas está ajudando, aí procure ajuda, porque nós temos todo um grande emaranhado de amor, como o meu querido professor Hélio Couto fala. A gente está aqui, nós somos todos um grande emaranhado de amor. E prestando atenção nisso, quando a gente presta atenção nisso, vem aquela frase, né, do nosso mestre Jesus, né, que ele fala, né, que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse próximo, quem é esse próximo? Onde está esse próximo, né? Que deve ser amado, né? E onde está esse Deus que precisa ser amado também, né? Deus está nada mais, nada menos do que dentro de nós. O próximo, o mais próximo de nós é nós mesmos. Pois Isso não é é. egoísmo. Porque Como que agora a você gente vai lê onde amar é o que está. outro? É, Como que exatamente. você vai amar o outro se você não sabe o que é amor, né? Se, Se você não se sabe. não sabe o que é, daí como é que vai dar o que não tem, né? Não tem como, não Isso é? mesmo. Ah, a gente só dá o que a gente tem, né? O que a gente A gente só recebeu dá também, né? aquilo que a gente tem. E a gente tem que ter em abundância para que isso possa realmente ser contribuição na vida das pessoas. De verdade. Se a gente começar a colocar isso como prioridade na nossa vida, a gente não melhora só a vida dos outros, a gente melhora a da gente também. Quando a gente se sente útil na vida, fazendo alguma coisa de útil na vida da gente, aí a gente não tem nem tempo mais para ter depressão, não tem mais tempo mais para ter ansiedade, porque você está com a cabeça ocupada, né? A Isso. minha mãe sempre dizia, porque cabeça vazia é a oficina do diabo. É bem isso, eu também já falei muito isso. Quando a gente tá ali agindo, É, fazendo as coisas, não sobra tempo pra gente ficar pensando passado, não, pensando no amanhã. Então, não. assim, a gente ocupa nossa mente, né? Ocupa a nossa mente, utiliza ela da maneira que ela precisa ser utilizada. E quando a gente começa a dar passos, é aquela questão que a Kelly fala, do mapa, né? Que quando a gente dá de 100 em 100 metros que a gente começa a enxergar o caminho a ser seguido, né? Quando a Isso. gente não se movimenta e não anda, né, na direção do objetivo, a gente não dá passos, a gente não vê a estrada, fica tudo turvo, a gente não consegue ver nada. E quando a gente anda, né, dar passos, né, em direção à concretização de alguma coisa na nossa vida, ou da vida do outro, ou de um trabalho que precisa ser feito e tudo mais, aí a gente começa a enxergar, né, o outro passo que precisa ser feito. A gente fecha os olhos, muitas vezes pergunta, qual é agora, o que precisa ser feito agora? Mas vem, magicamente vem. Depois que tu faz uma coisa, aparece a outra. Tu nunca fica sem ter estrada para caminhar. Tem aqueles filmes, né, que falam, né, daquele... Não, agora eu não sei dizer o nome do filme, só sei que o cara ele vai lá para fazer uma missão lá, sabe? Daí ele tem que passar, atravessar assim, um abismo, sabe? Bem grande assim. E aí quando ele vai, é uma metáfora isso, só pode ser, é que ele vai e aí não tem chão, não tem nada para passar. Daí ele pega, na fé dele, ele dá um passo.
E quando ele dá o passo, surge a estrada. Surge assim uma ponte enorme assim de vidro, onde ele pode caminhar e passar e chegar no objetivo dele. Assim é a nossa vida. A gente não É enxerga o próximo acreditar. passo. E se a gente dá o passo, a estrada surge. É mais ou menos assim. Quando a gente começa por a gente, se amar a gente, buscar esse amor verdadeiro que é, o amor verdadeiro que a gente tem que ter, é o amor a nós mesmos. A começar a olhar lá da nossa infância, o nosso jeito que nós fomos criados, as crenças que foram colocadas na nossa cabeça, os medos, os sustos, os traumas que a gente passou, e curando lá essa criança que está lá esperando e precisando dessa cura. Se não conseguir sozinha, busca ajuda de alguém que consegue te ajudar nesse sentido, a buscar essa cura, buscar esse entendimento, a se conhecer de verdade, a se amar nos mínimos detalhes, a dar risada dos teus erros, das vezes que você escorregou, daquela palavra errada que você disse naquele momento, a rir daquilo ali, a trazer realmente emoções boas para as horas boas que precisam ser trazidas, uma meditação, uma respiração, uma caminhada, agora chega, agora eu quero ficar sozinha, agora eu preciso ficar sentadinha aqui nesse cantinho, meditando e me buscando a mim, buscando o meu Deus interior, buscando a minha essência, buscando a me curar das coisas, né? Não esconder debaixo do tapete, mas trazê-las para fora, nesse sentido de cura, é que a gente vai acrescentar na nossa vida, é que a gente vai se transformar na nossa vida. E a vida vai continuar tendo problemas, sim, porque a vida da gente, ela só vai parar de ter problemas a hora que aquela linhazinha ali sabe aqueles aparelhinhos que tem lá da UTI, né, que faz assim, ó, Sim, que para. para cima, para baixo ali, a pessoa tá viva, né, ela tá ali e tá viva. Quando ela ficar retinha, aí você já foi. Aí esse corpício aqui já venceu, já não tem mais, né, o tempo dele, já não precisa fazer nada. Aí você realmente se aposentou. Mas, quanto a esse momento chega... Eu ouvi mesmo que, né, que Bert fala sobre isso. Que a gente só se torna perfeito após a morte, né? Quando a gente não tem mais o que evoluir, mais do que aprender. Aí a gente morre e ali a gente se torna perfeito. Então, exatamente. a vida toda vai ter... Essa perfeição é uma coisa que não é de uma hora para outra. A gente sabe muito bem. Para não dizer outra coisa aqui, tem gente que não compreende, mas não é realmente de uma hora para outra. Isso é uma coisa que leva tempo mesmo. Cada um tem o seu tempo. E temos que respeitar esse tempo. Até para a gente ter saúde emocional suficiente. Entender que não precisamos ficar julgando as outras pessoas e sofrendo até por causa desse julgamento. Porque parece que não. Mas quando você julga outra pessoa, de uma certa maneira você se fere. A gente se fere quando a gente machuca o outro, de uma certa forma. Porque a gente está interligado. Muitas vezes o que a gente julga no outro tem dentro de nós, né? É alguma ferida que não está curada. Na maioria das vezes, quando tem alguém do teu lado que está te incomodando muito por causa de uma certa situação, é porque tem aquela situação em ti que precisa ser curada. Eu tive essa constatação há bem pouco tempo. As pessoas são nossos espelhos, né? Porque se a gente não prestar atenção, né, nos ditos de Deus, né, na nossa vida, porque o universo ele coloca placas, né, de neon na nossa frente, assim, escrito assim, né, tal coisa, assim, ó, e a gente muitas vezes não enxerga, não olha, ó. Dá uns tapas na cara. Bem isso mesmo, a gente leva muitas lapadas e ainda muitas vezes a gente não aprende, né? A gente precisa cair muitas vezes, mas o que a gente não pode é ficar lá, né? A gente tem que pegar e levantar e seguir em frente, né? Sim. É um levantar e cair, assim, olha, é um exercício, assim, um exercício emocional.
É um tal de cai e levanta, assim. Ai, ai, Não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira mesmo. Ó, pois gratidão ali, ó, maravilhosas. Ganhamos maravilhosas aí, olha só. é, gratidão. Ganhamos hoje. Já ganhei a noite. Ganhamos a noite, né? Pois é, Que então coisa quando a boa, gente né? tem tanto amor, né, que a gente sente por nós, a gente transborda tanto que a gente não vê dificuldade, a gente não vê tanta coisa ruim que existe, porque na verdade, o que que acontece? No que a gente acaba focando é o que realmente a gente atrai, né, pra gente. Então, se Exatamente. você foca no amor, meu filho, você vai longe, você vai contagiar todo Exatamente. mundo. É igual tem pessoas que você chega no ambiente e você fala, nossa, que bom que você tá aqui e tal, e todo É, mundo fica feliz. E tem aquela pessoa exatamente. ranzinza que você não quer ver nem a cara, mas a Parece pessoa que nem se parece assim aquela energia porco espinho, sabe, que te machuca só de olhar. Tem gente assim que não, bah, tem assim, às vezes eu também, às vezes eu também até acabo ficando meio assim, sabe? Eu não sou Mas eu assim. também tenho muito isso, eu tenho que melhorar muito, tipo, porque é igual a gente estava falando, né? A gente vê nos outros, né, o que a gente tem dentro da gente. Então, muitas vezes eu Aham. falava, ai, a pessoa só tá com a cara fechada. Mas eu também faço isso, entende? Porque a gente atraiu a cara fechada e depois olha para a cara fechada que a gente atraiu, que a gente mesmo atraiu. Bah, mas ela tá de cara fechada, olhando de cara E acha fechada para ruim outra. ainda, Há um né? espelhinho, né? Há um espelhinho nessa hora. Essa hora tinha que ter alguém lá, ó. Ó, te enxerga, cara, te enxerga. Quer colocar o espelho na sua cara pra você ver como que você tá, né? Bem assim, guria, bem assim mesmo. E a gente entendendo, né? Agora vamos falar, né? Era brincadeira até agora, um pouco brincadeira e outro pouco para Um chamar pouco atenção também, sério. para que as pessoas, né, chegassem nesse bate-papo e entendessem. O nosso primeiro amor está em nós. O se amar em primeiro lugar não é de maneira nenhum egoísmo. O se amar em primeiro lugar é entender que a gente tem que se abastecer, assim como tu abastece o teu carro de gasolina para ele poder andar na estrada sem te deixar na mão. Tem que te abastecer de amor para que na estrada da vida, na estrada do entender, do cuidar do outro, do tudo mais, tu esteja abastecida para que possa colocar na vida das pessoas esse amor, de alguma maneira. Mesmo que a gente seja falho, como a gente é falho na vida muitas vezes, não podemos trazer isso para a identidade da gente, mas a gente sabe que a gente tem as nossas falhas. Nós temos uma parte de Deus em nós, mas nós também temos o nosso ego que vem e abafa e acha que ele é sozinho, que é ele que faz as coisas. E às vezes pisa nas outras pessoas, né, por uma ferida que está em nós. A gente está ferido e daí está machucando o outro por causa daquela nossa ferida. Porque a gente não se amou o suficiente. Quando a gente Tem olha isso. para alguém e xinga alguém, a gente se machuca tanto. Às vezes até se machuca mais do que machucou a outra pessoa. Aquela flecha que saiu de ti, ela te cortou antes de chegar lá na outra pessoa para estar cortando a outra pessoa, para estar machucando a outra pessoa. E muitas vezes a outra pessoa que também não está preparada para que recebeu aquela flechada, vem, te machuca e te fere também. E aquilo ali vira uma guerra de sentimentos, muitas vezes não visível, que as pessoas não estão enxergando que aquilo ali o que é que está causando na vida da pessoa, nas emoções da pessoa, na saúde da pessoa e tudo mais. Mas aquilo está dilacerando com os sentimentos. Está destruindo de uma tal maneira que não vai acabar bem. E o corpo da gente fala depois. Como é que ele fala? Ele mostra depois uma doença, uma coisa que aconteceu, né, em qualquer parte do teu corpo, por causa de um sentimento que foi lá atrás, às vezes anos depois é que aparece, porque não vai aparecer na mesma hora. Não Isso. vai aparecer no mesmo dia. É um acumulado de coisas. É um acumulado de coisas que vem e se junta tudo ali e depois... Ah, mas por que aconteceu isso? Por que será que essa pessoa está com esse câncer hoje? Não é? Por que será? Não sabe que a pessoa passou, né? Não sabe que sentimento
ela cultivou, né? O quanto ela se amou, deixou de se amar. Não é julgando aqui, mas vamos abrir os nossos olhos. Vamos começar a nos enxergar. Essa palavra, te enxerga, que eu escutava e ficava muito brava na minha, né, quando eu escutava isso, te enxerga, eu tomei ela para minha vida agora, que eu vou realmente, eu vou me enxergar. Mas de outra Eu maneira, quero né? me enxergar. Mas eu quero me enxergar com os olhos além dos meus olhos humanos. Eu quero ser enxergada pelos olhos do Espírito Santo. Eu quero que ele me enxergue, faça com que eu me enxergue com os olhos dele. E é isso que eu peço para cada uma das pessoas. Se elas não tiverem, né, cada um bota um nome no sentimento, no espiritual que segue, na fé que tem e tudo mais. O Deus é o mesmo. A fé de algo maior, de uma energia maior, que pode mais do que nós, ela tem que existir. Ela precisa existir na nossa vida. Ela precisa ser trazida para a nossa vida. E começar a nos enxergar de uma maneira diferente, de uma maneira amorosa, de uma maneira cuidadosa com o que nós falamos, com o que nós sentimos. E a hora que nós sentimos, tentar botar isso para fora de maneira construtiva, se ser uma raiva, de maneira construtiva também se ser um sentimento de amor. Porque o sentimento de amor não pode ser confundido com outra coisa qualquer, com outra coisa banal na nossa vida. E não é porque a pessoa se vitimiza do nosso lado, que muitas vezes a gente tem que sacrificar a nossa vida, o nosso querer, o nosso sentimento, por causa de outra pessoa, porque achamos que nós temos que amar a outra pessoa, mesmo que a pessoa não, às vezes não está querendo mais o nosso amor. Ela não quer e respeitamos esse momento dela. Vamos seguir a nossa vida, vamos amar ela deixando ela ter essa liberdade de não aceitar esse amor também. E isso também é amar. Isso também É igual fazer esse aquele. sentimento. É igual aquela outra. Me fugiu aqui, mas o passarinho, né? Você tem que deixar ele livre, cultivar seu jardim para virem as borboletas, para virem os pássaros, para virem. Não mantê-los presos, né? Porque Exatamente. o amor de verdade ele liberta, né? Ele não prende. Liberta. O amor de verdade, ele liberta. O amor de verdade, ele cura. O amor de verdade, ele transforma. O amor de verdade te coloca num patamar diferente. Te faz ser uma pessoa diferente. Transforma até a tua aparência. Quando tu olha para uma pessoa que está se amando de verdade, ela tem um semblante diferente. Ela passa uma energia diferente para ti. Ela até te cura no olhar dela. Quando você olha, você chega perto de uma pessoa, tu chega ferido perto de uma pessoa, aquela pessoa está cheia de amor no coração, ela te dá um abraço. Meu Deus, que abraço, né? Aquele abraço vem assim e te cura. Como se Deus chegasse a sentir assim, pegasse aquelas asas dele assim e te curasse, sabe? Te cobre, te faz assim, realmente se transformar. Eu até me emociono no falar, sabe? Desse Não, é sentimento. Porque maravilhoso. hoje lá no meu trabalho, eu estava lá, daí tinha uma das pessoas que estava lá trabalhando também, né, com aquelas pessoas lá que têm necessidades especiais, né, lá na PAI. E aí passou uma das alunas por mim e quis me dar um abraço. Aí a professora disse assim, não, agora não, depois ela vem aqui te dar um abraço. Daí ela foi, aí eu continuei lá no meu serviço, daí ela foi lá, né, para a salinha dela lá, e eu fazendo as minhas coisas lá no meu lado também. Daqui a pouco, a professora veio me chamar. Aí veio chamar, eu disse, o que foi? Daí ela, vem cá, ela disse que tu tá devendo um abraço. Eu fui lá, ela me deu um abraço, assim, me abraçou. Que abraço gostoso, um abraço inocente, um abraço de amor, um abraço de cura. Meu Deus, que delícia! Não, Não tem coisa melhor, é a sabe? nossa energia, né? É igual aquele fala, não adianta a gente falar, mas a nossa energia chega primeiro. É verdade. Esses dias não, essa semana agora tipo assim, é muito difícil acontecer alguma coisa diferente, vamos assim dizer. E eu cheguei, É. a primeira coisa que eu fiz, eu desci do carro, tinha duas crianças e vinha o casal. E aí o menino tava abrindo um salgadinho lá e tal, e ele virou pra mim, você quer?
E aí eu olhei assim, até assustada. Aí eu falei, não, obrigada. E fui, eu falei, olha só como que criança não tem julgamento, não tem nada, Não simplesmente, tem né? julgamento. E quando você tá Criança, criança, animada, pessoas especiais, assim, eles são anjos. Eu falei, esses dias eu falei para minha irmã, ela perguntou para mim se eu estava gostando de trabalhar lá. Eu disse, eu estou trabalhando aqui, tem anjos aqui onde eu estou trabalhando. E eu não estava mentindo, porque realmente tem, lá eles são anjos. E aquela energia que fica lá naquele lugar, lá naquele ambiente lá, é uma presença divina muito maravilhosa. Aquela inocência deles, eles não julgam. Tem um músico, né, tem a terapia, a musicoterapia, né, o musicoterapeuta vai lá e faz terapias lá com eles, e aí eu fico ouvindo eles cantar, né, eles cantam, cada um canta de um jeito, eles cantam daquele... Aí esses dias eu estava conversando com ele, né, com o terapeuta, daí estava falando para eles que eles cantando, pois é, que engraçado que eles cantam, né, do jeito deles, pois é, eles não têm nada a perder, eles simplesmente cantam, eles têm vontade de cantar, eles cantam, eles dançam, eles fazem do jeito deles, assim, tu olha assim, né? Que somos nós, né, para dizer que eles são malucos? eu vou fechar meu áudio um pouco, peraí. Começou, olha só. Você tá Ó, ouvindo? festa! Ai, as bonitas aqui de casa. Oh, meu Deus do céu. Fala aí, Zanete, até que elas param. Não, mas eu tô te ouvindo ainda, tá tranquilo. É, é uma coisa muito interessante essa questão, né, do amor, né? Do amor a nós, para depois expandir ao resto da humanidade, ao resto dos nossos irmãos, né? Aqui na Terra. E esse amor se expande. Agora eu vou ser chamada de maluquinha aqui, mas esse amor se expande até os objetos. Quando a gente traz esse amor, essa consciência para os objetos, eles também respondem de alguma maneira, sabia? Eu chegava lá no trabalho de manhã, e é eu que abro de manhã. Eu chego de manhã para abrir, e tinha dois cadeados que eles não abriam de jeito nenhum. O primeiro dia e o segundo dia que eu cheguei, eu tinha que esperar alguém chegar para entregar a chave para abrir, porque eu não conseguia abrir. Mas o que eu faço aqui? Daí eu chego lá para trabalhar, e aí eu digo assim, ó, agora eu chego cantando, né, alegre e tudo mais. Aí eu chego para abrir, e aí eu pergunto né, para a chave, olha só, é a louquinha aqui falando. Aí eu pergunto para a chave assim, se ela quer se abrir para mim naquele momento, né? Que eu preciso que ela se abra, que eu amo muito ela, que a gente vai se abrir para o dia que vai começar. Eu só boto a chave e abre na mesma hora, no mesmo momento. Porque que Mas antes é não isso abria? mesmo. Eu coloco né, um sentimento de amor, de consciência, num objeto e funciona. Essa é a magia do Deus, que tudo pode, que está na nossa vida aí, para aquilo que a gente precisar pedir, falar, né, maneira séria, da maneira correta, colocar a nossa energia tanto nos objetos, quanto nas pessoas, quanto em tudo, que as coisas funcionam na nossa vida. É aquela questão, né, que a Kelly estava falando né, de uma pessoa, né, que estava muito irritada com a maquininha de cartão que não funcionava e só xingava e tudo mais, né? Se tivesse falado, né, com aquele objeto, tivesse colocado amor e consciência ali, já tinha funcionado de outra maneira. E assim é na nossa vida, em tudo na nossa vida. Não vamos esquecer disso. Amar a gente e amar as outras coisas em primeiro lugar é essencial para que nós possamos viver melhor. Você quer colocar alguma coisa? Não sei que horas que é agora. Já deu mais de uma hora. Já deu mais uma hora de papo. Eu acho que é bom. Essa loucura aí, só eu vou. Nós já pode ir meio que já encerrando, mas eu também faço aqui. É sim, é isso aí. Eu também Falei faço. demais hoje. Eu também faço Eu quero isso. poder te colocar também. Eu não sei como é que eu posso te colocar aqui. Peraí.
Eu não sei como é que eu consigo, vou te colocar também aqui, menino. Eu quero te colocar no vídeo Eu acho, também. eu acho que na hora que você encerrar, você consegue. Tá bom, então. Então tá, vamos nos despedindo. Gratidão a todos que estiveram aqui. Foi um momento maravilhoso. Eu amo conversar com vocês. E assim que puder, a gente vai voltar de novo, né, minha amada? Vamos Ou com voltar aqui para botar de certeza. novo mais um pouco. Lembrando, isso. Só falar mais uma coisinha. Muitas vezes a gente, igual você falou aí, que muitas pessoas pensam que isso é egoísmo. Mas É, até quando você está dentro de um avião, as primeiras orientações que a gente recebe lá dentro é, em caso de emergência, a gente se cuidar primeiro, né? é Para verdade. depois poder ajudar o outro. Porque se a gente não estiver bem, como que a gente vai poder ajudar o outro? É Então isso é aí. só essa colocação aí que eu queria deixar aqui no finalzinho. É isso mesmo, minha amada. Agradecer todo mundo que esteve aqui com nós, né? E bora para as Gratidão a próximas. ti por ter vindo, né, participar junto comigo também. E vamos em frente. Vamos em frente, para frente mesmo. Ajudando sempre e prestando muita atenção no veículo que está nos levando, que é o nosso corpo, que é o nós, em primeiro lugar, para que a gente consiga chegar no outro. Com Ok? certeza. Tá bom, Gratidão. então. Beijão. Boa Beijo, noite. meninas. Boa noite para vocês.